O Chevrolet Cadete GSI foi a evolução do esportivo GS, cuja principal mudança era a injeção eletrônica de combustível. Esta mudança o tornou o melhor esportivo de série nacional de 1991. É sobre este clássico que vamos falar neste vídeo, tomando por base o teste realizado pela revista Quatro Rodas, na edição de outubro de 1991. De saída, o GSI arrebatou o título de o mais veloz entre os nacionais, com a velocidade máxima de 178,3 km por hora na pista de testes. Mas ele poderia ser ainda mais rápido se não fosse pela baixa taxa de compressão de 9,2 para 1, escolhida para seu motor. A própria GM concordava que a taxa poderia ser maior, como no concorrente Gol GTI, que usava praticamente o mesmo sistema de injeção analógica da Bosch. Mas havia uma explicação dos engenheiros para isso: a má qualidade e as diferenças da gasolina do país. Mesmo assim, o Cadete GSI testado levou apenas 10,71 segundos para ir de 0 a 100 km por hora. Por fora, o GSI inovava com as faixas laterais vermelhas, além da inscrição GSI nas portas e na traseira. Ele também ganhou o teto solar acionado por manivela, semelhante ao do Escort XR3, tapetes personalizados e amortecedores pressurizados. O conforto dentro do carro para motoristas e passageiros não foi esquecido. Com ar-condicionado frio e quente e equipamentos, antes opcionais, tornados de série, trava elétrica das portas e do porta-malas e o controle elétrico para os retrovisores externos. O novo painel eletrônico e o sistema de injeção são os mesmos do modelo Classic. A velocidade é indicada por enormes dígitos na cor amarela, mas tão imprecisos quanto os velocímetros convencionais. Os ponteiros do contagiros foram substituídos por uma escala de barras, também adotada para os marcadores de pressão do óleo, voltagem da bateria, da temperatura da água e nível de combustível. Vale lembrar que o painel é constantemente iluminado, e o motorista poderia eventualmente se esquecer de acender os faróis. Para reforçar seu estilo esportivo, o Cadete GSI recebeu novas rodas de liga leve e a coluna de direção regulável, agora de série. Ela facilita o encontro da posição mais confortável para dirigir. Nessa tarefa, outra ajuda importante é a dos assentos dos bancos que, com o acionamento por manivela do dispositivo pantográfico, podem subir ou descer. Assim, motoristas muito altos ou mais baixos conseguirão achar o ponto ideal ao volante. A rigor, só duas coisas impedem o conforto total nesse GSI: a alavanca de câmbio, muito próxima do console, e os controles elétricos dos vidros e do retrovisor, posicionados próximo demais do freio de mão. O rádio do GSI era um Cheddar, semelhante ao dos Monza Classic. Ele é dotado de indicador gráfico digital de graves, agudos e distribuição do som. Provavelmente um dos mais caros encontrados no mercado brasileiro da época. Com o Cadete GSI, a GM demonstrou sua intenção de vender o veículo com todos os opcionais incluídos, exceto a regulagem pneumática da suspensão traseira. Apesar de esportivo, com 121 cavalos de potência e 17,6 kgfm de torque declarados pela montadora, o Cadete GSI não era um carro gastador. Fez exatos 13,84 km com 1 litro de gasolina a 100 km por hora na estrada e 9,33 na cidade. E era uma fera mesmo assim. Para enfrentá-lo, entre os produzidos na época no Brasil, só mesmo o Escort XR3 com motor 2.0, ou então outro modelo com injeção eletrônica. A versão mais esperada e desejada pelo público era o Cadete GSI conversível, que já tinha sido apresentado um tempo antes, só que na versão GS.
O belíssimo modelo utilizava uma carroceria de fabricação italiana feita pela Bertone, e tinha toda a tecnologia e potência da linha Cadete GSI. A produção da versão conversível era praticamente artesanal. A parte dianteira e o assoalho iam para a Itália, onde voltava cerca de 6 meses depois com a carroceria completa e montada, que vinha para o Brasil para receber a parte mecânica. O mítico modelo GSI saía de cena em 1994, depois de perder os bancos Recaro e de ganhar o comando dos vidros elétricos nas portas. O Cadete GSI deixava o mercado e no seu lugar a Chevrolet trazia o Cadete Sport.